Agradecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, Nossa Senhora da Aparecida, e você, meu nobre assinante, está no ar, o lugar no pódio e o seu legado social. Olha, hoje o programa está imperdível. Hoje nós vamos conversar sobre a educação. Pelo que dizem por aí, eu não posso falar porque estou só até suspeito, senão depois o patrão me manda embora, né? Mas o melhor secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Daqui a pouco vocês vão saber quem é, tá? Deixa essas expectativas aí. Queria também aproveitar e agradecer a você que nos assiste pelo www.jovtv.com.br, a você que nos assiste pelo canal 8, toda Cabo Frio, pelo canal 9, toda Grande Jardim Esperança. Queria também agradecer a você que nos assiste pelo nosso blog no mundo inteiro. Muito obrigado, que Deus abençoe a você, tá? Deus te dê vida longa e abençoe a sua família também, tá? Também queria aproveitar e agradecer a direção da Jovem TV, Lebrinha, Dil, Edson. Muito obrigado pela confiança no programa, já vão aí para 7 anos de programa e a gente, graças a Deus, levando aí sem vaidade nenhuma, graças a Deus, não tenho vaidade nenhuma por ter um programa de televisão, o programa é feito para você, você sabe disso, que é você que é a razão do nosso programa, né? Também queria, primeiramente, Jefferson, hoje nós estamos assessorados pelo melhor câmera do estado do Rio de Janeiro, nosso grande Jefinho. Eu quero agradecer a todos lá da Pizzaria Toscana, que depois dá uma saidinha da frente, Jefferson, me dá uma olhada, ver se ele congelou lá. Já congelou. Agradecer, se você está assistindo o nosso programa e à noite também assiste a nossa reprise, dá aquela fomezinha, olha, você pode dar uma ligada que a Pizzaria Toscana já tem o Disque Pizza, tá? Você olha só essa pizza maravilhosa que está no vídeo aí. Pizzaria Toscana, 2644-3793. 2644-3793. Você olha assim, olha, não tem só pizza, também tem à la carte. Se você quiser, também entrega a domicílio, tá bom? Nossos agradecimentos a todos vocês da Toscana. Também quero aproveitar e mandar um abraço a todos da Pastoral da Sobriedade. Que reunião maravilhosa que nós tivemos ontem, uma reunião fantástica. Olha, vai ter mudança na Pastoral da Sobriedade, tá? Quero aproveitar e avisar para você. Você que é usuário de droga, você quer sair dela, você tem vontade de sair, nos procura lá na Pastoral da Sobriedade. Nossas reuniões são todas as segundas-feiras, de 19 às 21 horas. Dá uma chegadinha lá. Olha, e se você tem uma pessoa, um amigo, um parente que usa droga, você sabe quantos anos leva para uma família aceitar que um querido seu usa droga? 6 anos, irmão. Você vai esperar levar esse tempo todo para tomar uma atitude? Vai lá que você não sabe o que fazer. Vai lá, nos procura lá na Pastoral da Sobriedade, tá? Queria mandar um abraço para todos vocês que assistem as nossas reuniões, graças a Deus, cada vez mais maravilhosa, tá? Queria mandar um abraço também ao nosso querido pároco, o Padre Valdir, o Padre Ricardo, um beijo para você, a todos vocês que assistem e que participam com a gente da missa das 8h30 de domingo, um beijo muito especial para todos vocês, muito obrigado pela força que vocês dão ao nosso programa, já falei, eu não tenho vaidade nenhuma por ter programa, o programa é para vocês, mas vocês me encontram e falam lá que valorizando o nosso programa. A gente agradece a Deus por tudo isso, tá? Também quero mandar um beijo especial. Sim, tem viagem essa semana a Canção Nova. O encontro de todas as pastorais da Sobriedade vai acontecer nesse final de semana, sexta, sábado, domingo, na Canção Nova. Ainda há vagas, tá? Dá uma chegadinha lá na igreja, pergunta lá na secretaria da igreja, ainda há vagas. A saída será sexta-feira, a partir das 19 horas, e o retorno no domingo. Olha, um preço irrisório. Você, infelizmente, aqui a gente não pode falar preço,
mas você vai ver que é mais barato do que uma passagem. Você tem direito a ônibus, tem direito a pousada e o café da manhã. Só vai pagar a sua alimentação. Dá uma chegadinha lá, você vai ver como é bom, tá? Beijo especial, mãe. Beijo especial para a senhora, te amo, tá? Beijo para meus irmãos e minhas irmãs, sobrinho, meus filhos, minhas filhas, minha neta Larissa, um beijão do vovô para você, que Deus abençoe você. Soeli, Dona Delmira, Glaucilene, Dona Nilza, minha querida sogra, um beijão. Rô, beijo especial, hoje trabalhando, mas vai assistir nosso programa mais tarde, tá? Falar sobre as prof está jogando o Sub-20, tá? Só que está jogando em São Pedro da Aldeia e na quarta-feira perdeu para o Rio de Janeiro de 4-0 e agora, no final de semana, folgou. Falar de São Pedro, queria mandar um abraço especial, um beijão especial ao meu grande amigo e companheiro Cláudio Chumbinho, o nosso vice-prefeito Iédio Rosa, nosso grande secretário Edmilson Bittencourt. Olha, hoje tem novidade aqui, tem gente da família aqui com a gente, cara. Tá? Um abraço especial, Edmilson. Edmilson é uma figura fantástica. Se Deus quiser, vamos valorizar ele dessa vez. Se Deus quiser, vai mesmo. Também mandar um abraço às poderosas da Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia. Conhece as poderosas? Evana, Gabi e Cláudia, as poderosas de lá. E um abraço sincero, e um abraço a todos os meus amigos sinceros lá da Secretaria de Esporte, o meu subsecretário Rafael. Um abraço especial para você, amigo. Tudo de bom, que Deus abençoe você, dê força, tá? Olha, a partir do dia 16 de novembro, nós vamos ter um evento sensacional em São Pedro da Aldeia. E eu tenho certeza que você vai curtir essa, hein? Volta aos anos 80. Maravilhoso evento, está sendo programado em São Pedro da Aldeia, tá? E todas as sextas, não perca, Música na Praça, um evento imperdível que está transformando São Pedro da Aldeia. Sexta-feira nós vamos ter Daniane Cacilhas, sábado o Wallace Nunes, imperdível, tá? Olha, GESPA, continua o GESPA, tá? Tivemos nesse final de semana o feminino, lá no Colégio de Disneylândia, 15 jogos. Olha, você dá gosto de ver esses jogos do GESPA. Que Deus abençoe a todos os organizadores, aos professores, alunos que estão presentes lá. Dia 26, agora, sábado, vai ter um evento imperdível, competição de dança no GESPA. Sabia disso? Competição de dança lá no Teatro Municipal de São Pedro da Aldeia. Dá uma chegadinha lá, a partir das 8 horas da manhã. Tá? Também está acontecendo no São Pedro da Aldeia o Campeonato de Veterano. Parabenizar a todos que estão participando. Classificaram para as semifinais e os jogos acontecerão esse fim de semana. Olaria vai enfrentar o Estrela, o 22 de julho vai enfrentar a União São João. O Sub-13, no último fim de semana, está faltando um único jogo para definir os finalistas. E joga esse fim de semana o Sport Gol enfrenta a Associação. E hoje deve estar acontecendo, neste momento, a reunião para resolver se vai haver ou não o campeonato de São Pedro da Aldeia. Problemas técnicos que deu no final de semana e a gente está vendo de que condição resolver isso. Tá? Queria mandar um abraço muito grande para o nosso companheiro Gilson Azevedo. Gilson é o representante da Secretaria de Esportes de São Pedro da Aldeia. Ele estará participando no dia 16 de novembro da meia maratona K21 de Pedra Azul, lá no Espírito Santo, na cidade de Domingo Martins. Tá? E sábado, não esqueça, já falei ainda agora há pouco, tem competição de dança, lá no GESPA. Sobre o blog, o lugar não pode, vem aqui, Gespinho.
O lugar não pode ser legado social. Quero passar para vocês os nossos acessos de agora a pouco, tá? Agora há pouco nós saímos de casa, tiramos os acessos que são esses aqui. Dá uma afastadazinha ali, só para ver se ele congelou. Congelou. Não congelou não, vai. Vê aí se dá para, a hora que der para congelar, a gente avisa aí. Congelou? Congelou. Tá aí. Estados Unidos, 39 acessos, Brasil, 38, Rússia, 17, Alemanha, 9, Espanha, 3, Ucrânia, 3, China, 1, França, 1, Coreia do Sul, 1 e Portugal, 1. Sobre os da semana, são esses aqui, Jefinho. Dá uma caprichada aí. Queria agradecer, pedir a Deus que abençoe a todos vocês, que acesse o nosso blog no mundo inteiro, tá? Pegou aí? Brasil, 258 acessos, Estados Unidos, 140, Rússia, 30, Alemanha, 29, China, 9, Ucrânia, 9, Belarus, 6, Espanha, 5, Reino Unido, 5 e Portugal, 4. Que Deus abençoe a vocês e toda a sua família, tá? Olha, e hoje nós vamos conversar com o nosso querido Evaldo Bittencourt. Prazer imenso. Mas estamos juntos, prazer, né? Roberto. Primeiro, quero agradecer a você de coração. Eu sei que essa tarefa sua é uma tarefa desgastante, né? Mas eu consegui trazê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, a insistência, né? É verdade. A agenda sempre difícil, mas é com muita honra, com muita alegria que a gente participa. Ainda mais que nós estamos no mês do professor, né? O mês de outubro é um mês muito especial, porque tem a convergência criança e professor, e não é possível se imaginar um mundo de paz, um mundo melhor, um mundo com uma sociedade mais justa, mais fraterna, sem a gente pensar na força daquele que já tem mais experiência, que aprendeu mais, amparando aquele que está iniciando a jornada humana, né? A jornada humana hoje é uma jornada de grandes desafios. Nós estamos vendo hoje uma sociedade que o tempo inteiro ela está desafiando e há sempre uma mudança permanente. E o professor é aquele que tem o sonho dentro de si, né? Então ele olha cada aluno como um ser humano com grandes potencialidades. Então é um mês de muita alegria, de muita satisfação. Nós tivemos assim grandes momentos junto aos nossos professores, aos alunos. São momentos de muitas vitórias, porque nós não podemos entrar num discurso de que a crise é maior do que o sonho e maior do que as possibilidades. Acho que o ser humano, essencialmente, ele é um ser de fé, de esperança, de confiança nele, no outro, e aí você falou de Deus no começo, e é isso que a gente busca na nossa ação de educador, atualmente como gestor. Eu aproveito também, eu lembro do nosso prefeito, na primeira reunião do ano no teatro com os nossos professores, ele se emocionou muito, porque ele acabou relatando para os nossos professores as experiências dele como aluno, e aí ele levou muitos educadores a uma grande emoção. Inclusive ele homenageou uma das professoras dele, ainda atuante na rede. Então eu queria falar de que essa satisfação de estar aqui, podendo falar de educação, de projetos, das ações junto ao governo Cláudio Chumbinho em São Pedro da Aldeia, isso casa com um momento pessoal de muita alegria e satisfação por ser educador e por estar podendo contribuir com a sociedade, não só aldeense, porque a gente sabe que em qualquer lugar que o professor esteja atuando, formando uma pessoa melhor, essa pessoa melhor vai para o mundo, e aí é o planeta que melhora, é a sociedade que melhora. Então eu aproveito para deixar registrado aqui minha homenagem carinhosa a todos os educadores de São Pedro da Aldeia, mas a gente tem amigos em todos os outros lugares, aos meus colegas secretários de todos os municípios, que a gente possa continuar nesse grande sonho de fazer pessoas melhores. Eu queria aproveitar também que hoje aproveitar e apresentar que também São Pedro da Aldeia hoje está também aderindo. Congelou aí? Congelou? Tá? O Outubro Rosa. Perfeito. Eu queria, se toca São Pedro da Aldeia, queria te parabenizar,
por essa brilhante participação. Realmente precisava dessa campanha. Cabo Frio começou e São Pedro Odeia está aproveitando, está indo nessa lá, porque, parabéns, precisava mesmo, as mulheres precisam tomar essa iniciativa. Queria aproveitar também, agradecer por participar da sua equipe de trabalho, né? Agradecer ao prefeito Cláudio Chumbinho, agradecer a você pela confiança e dizer para você que garanto que não vão se arrepender, não. Ótimo. Professor, você estava falando sobre o Dia do Professor. A semana passada, como era a ideia nossa trazê-lo no Dia do Professor, mas infelizmente os afazeres da Secretaria de São Pedro Odeia não deu, né? Mas nós trouxemos um digno representante de São Pedro Odeia, sabia? O professor Rui Pinheiro, sexólogo, esteve aqui, participou, e nós falamos, mandamos um abraço para o senhor, mandamos um abraço para a equipe de professores, porque eu considero, Evaldo, o professor a profissão das profissões. Quero te parabenizar, principalmente porque você é alfabetizador, ensino médio, ensino fundamental e professor de faculdade, né? Isso. Parabéns, porque realiza o sonho de completar o ensino para um homem perfeito, um homem completo, né? É difícil essa... Na verdade, Bigode, eu iniciei na zona rural, eu lembro que com 15 anos, e morando lá na Cruz, já na estrada para São Vicente, né, quase Serjeira, nós não tínhamos possibilidade de estudar à noite, porque não tínhamos ônibus. Isso final dos anos 70. E eu já com o meu letramento, eu percebia vários analfabetos. E aí tive a oportunidade de me inscrever num programa federal, eu com 15 anos, acabei sendo selecionado, compus a equipe do Comitê Municipal, isso em 79. Eu lembro que o primeiro dia que eu pisei em sala de aula, 1º de setembro de 1979, claro que o Ministério veio e fez todo um treinamento, eu tenho esses certificados ainda, eu guardo isso com muito carinho. E a experiência minha ali, humana, com 15 anos, e tendo alunos de 50, 60 anos, que sequer sabiam segurar no lápis, isso me deu um encantamento, e ali eu escolhi, cheguei para o meu pai, ele de repente podia ter uma expectativa diferente, né? De repente investindo no estudo, ele não pôde estudar porque meu avô não deixou, ele parou na 1ª série. E quando eu cheguei para ele, isso é outra coisa que me marcou profundamente, foi quando eu tomei consciência da responsabilidade da profissão, eu estava encantado com aquele trabalho, com aqueles alunos, era uma casinha de fazenda, lampiãozinho a gás, as pessoas chegavam cansadas da roça, de 7 às 9 da noite, mas ao final de 6 meses estavam eles alfabetizados. Isso eu me emociono, conto isso para meus alunos hoje na universidade, né? E eu fiquei ali naquele momento, depois de uns 6 meses, eu cheguei para o meu pai, olha, eu quero ser professor. E o bacana, ele com uma mão muito pesada, né, de luta da roça também, ele falou, ó, tudo bem, é isso que você quer, tem meu apoio. E ele usou uma expressão, né? Sabe que vai ganhar pouco a vida inteira. Talvez aí era que a expectativa dele, mas mesmo ele sendo um homem, né, de zona rural, aí a formação religiosa, né, a base religiosa, a visão de vida, porque a sabedoria não está nos diplomas, né? Então eu convivi com uma pessoa, ele está entre nós ainda, 82 anos, na simplicidade dele, e ele tinha a visão de que o mais importante, de repente, não era só ter o salário, era no sentido de realização. E a gente vê hoje muitos equívocos de pessoas que colocam primeiro a felicidade apenas no ter. E o equilíbrio entre o ter e o ser, sendo o ser acima do ter, é que dá um sentido de felicidade para a vida. Então hoje, depois de 33 anos, né, fiz 34 agora, né, na verdade, que já fiz de magistério, e nessa trajetória eu fui fazer o curso normal, fiz 2 faculdades, né, Biologia e Matemática, tive a oportunidade de fazer o meu mestrado na Universidade do Estado, pretendo ainda partir para o meu doutoramento, não paro, gosto de estar estudando. E antes de assumir, o Chumbinho, quando me convidou, eu estava além das matrículas do Estado, em curso normal, porque o ano passado eu estava praticamente a instituição Feliciano Sodré, com 2 matrículas do Estado, formando novos professores no curso normal de São Pedro. Inclusive, eu tenho vários ex-alunos que se destacaram e que estão hoje contribuindo já com a rede. A gente tem tido a satisfação do quanto que eles estão contribuindo nas escolas, a gente está acompanhando isso. E estava em 2 universidades, né, coordenando a pós-graduação na Veiga de Almeida, ensino superior,
a docência do ensino superior e atuando diretamente em sala na pedagogia na Cândido Mendes, lá em Araruama. Só que quando o Chumbinho me convidou, eu vejo que, ainda mais com 4 secretarias em uma, né, secretário de Educação, de Cultura, Esporte e Lazer, né, nesse último o grupo que você participa, para assumir a gestão, eu precisei deixar a sala de aula. Ao mesmo tempo que eu me realizo com a gestão que eu gosto, a questão da sala de aula também me deixa um vazio. Eu gosto dessa relação da docência, do professor, né, junto com o aluno, com certeza. Mas aí, por outro lado, a gente tem várias satisfações com o que a gente está fazendo na Secretaria de Educação. Quer dizer, na verdade, eu deixei a sala, mas estou hoje com mais de 1.000 professores, né, na rede, são quase 12 mil alunos, quer dizer, são vários projetos que também nos realizam e a gente leva o afeto e o carinho em tudo que a gente está fazendo. Então, essa é a nossa linha de trabalho e eu costumo dizer que eu não penso em aposentadoria. Quer dizer, na verdade, eu já tenho tempo de serviço, mas não tem idade, né? É gostoso, né, professor? A gente fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama. Eu participo do esporte, tem 45 para 50 anos que eu vivo o esporte. Eu amo. Eu cheguei uma época de trabalhar no Vasco com diversos craques na época, passaram por lá, Romário, Juninho e companhias, e a gente sente uma felicidade interna muito grande quando a gente vê aqueles garotos se realizando o que são hoje. Isso também acontece com o professor, né? Então, na verdade, a realização, por outro lado, Roberto, a gente tem visto, inclusive depois de amanhã eu vou estar no auditório da Marinha, vai ter um evento pedagógico do CIAN, em que eu vou estar palestrando na parte da manhã para os instrutores militares, e o tema para mim é justamente isso, né? Quais são esses desafios da educação para uma educação de qualidade no século XXI. Estou pesquisando isso, lendo isso, nós já fizemos essa palestra em outros momentos. Por outro lado, essa satisfação, mas a gente tem visto, e são dados do próprio Ministério da Educação, em que o professor está adoecendo porque, por um lado, a família ela depositou muito para a escola a responsabilidade de educar e sobrecarregou, né? E não está estabelecendo limites. O jovem está chegando à escola, a criança está chegando à escola, desde a pré-escola, muitas vezes, sem aquela formação que é de responsabilidade da família. E não se pode banalizar a ideia de que porque a família está desestruturada. Não é verdade. Muitas vezes você tem um núcleo familiar constituído de pai, mãe, avó, tio. Na verdade, não é a família em si que está desestruturada, mas as relações que estão estabelecidas e a falta de base para que essa criança chegue à escola. Entre os membros da família. Então, aí tem vários fatores que têm levado alguns colegas a estarem desmotivados. Preocupado com isso, a nossa política lá de educação, para valorizar o profissional, se a gente entende que fazer educação, esse profissional precisa estar motivado, comprometido, tendo uma visão de processo e não a rotina de bater o sinal, vai para uma sala e aí não vê a hora de bater o sinal para sair. Futurista. Ele tem que ter uma visão de que ele tem pessoas no governo, como o nosso prefeito, como o nosso vice, o secretário, e que nós estamos preocupados com ele, porque ele é uma peça importante nessa engrenagem social e que vai repercutir para a sociedade toda aldense. Então, o olhar nosso para o professor, não só o professor, né, os funcionários que trabalham nas escolas, eu estou falando pela nossa secretaria, a gente tem que ter um olhar para que ele perceba de que há gestores olhando para eles, preocupados com ele. Então, aí tem 2 eixos fundamentais para o professor em São Pedro, que a gente correu logo atrás. Desde fevereiro, a negociação com a UERJ, e aí só 2 municípios no estado do Rio de Janeiro, nós vamos ter, isso fala do próprio representante do CAP-UERJ, que é o Colégio de Aplicação da UERJ. De maneira rápida, o CAP-UERJ ele tem professores doutores, com nível de formação com doutorado, e que eles aplicam no Colégio de Aplicação da UERJ, por isso o CAP-UERJ, as teorias. E o CAP-UERJ é um dos colégios hoje com um dos melhores indicadores educacionais, né? O IDEB, os indicadores que avaliam se o aluno está aprendendo. E nós conseguimos um convênio em que nós estamos recebendo, desde agosto, 4 professores doutores, todo mês, eles ficam com a nossa equipe, e com 120 professores. Isso nós vamos ter durante 2 anos. Todo mês, 4 professores doutores,
se reúne com 120 professores para fazer formação, para estar se reunindo, para estar trazendo oficina. Isso vai ser um ganho e os professores estão muito contentes com isso. Muito grande. A outra parceria com a UF, para a área de EJA, nós temos o NUEC, que é o Núcleo de Educação e Cidadania. Eu tive a oportunidade de trabalhar no NUEC em 2009, fui coordenador e formador, estive em Campos, São João da Barra, pelo NUEC UF em 2009, eu estava nesse trabalho. E agora o NUEC vem para fazer um trabalho específico para a área de EJA, né? Nós estamos já com esse trabalho avançado com a Universidade Federal. Estamos em conversa com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, aguardando só a publicação de datas. Eu fui ao UFRJ e agora recebemos o professor doutor, que é o diretor da Escola de Gestão, que representa o Ministério da Educação no Rio de Janeiro como agência formadora. E esse professor doutor, no último entendimento, a gente só está aguardando ele divulgar a data para a inscrição dos supervisores pedagógicos, porque aí, na verdade, se a gente prepara o professor, mas aquele que orienta o professor, que acompanha, que é o supervisor, precisa também se qualificar. Então, a gente também está buscando o curso. E outros cursos que nós estamos buscando em parceria com a Fundação Roberto Marinho e tantos outros. Mas aí tem um outro eixo que, quando a fala lá do meu pai, você escolheu ser professor, mas o ganhar pouco a vida inteira. Isso é muito relativo, né? A gente vai ter diferentes carreiras. Então, a gente vive numa região em que tem município que paga, às vezes, melhor, porque tem um orçamento melhor, não vamos entrar em detalhes, mas isso é fato. As pessoas sabem que um professor, às vezes, em Rio das Ostras ou em Cabo Frio, diferente de Iguaba, de São Pedro, em função dos orçamentos municipais. Professor, eu vejo da seguinte maneira, você me perdoa se eu te claro. cortar um pouquinho, eu vejo da seguinte maneira, eu fui gerente de banco durante 10 anos no Rio de Janeiro e tinha uma gama de 149 funcionários para dirigir, e da mesma forma, você tem que arranjar uma motivação e aproveitar os melhores funcionários, no seu caso do professor, tem que motivá-los com cursos, com palestras, para poder ele sair daquela... Então, Roberto, aí o que a gente está colocando, quer dizer, um eixo é buscar a valorização, trazendo cada vez mais a universidade. O prefeito já esteve com o secretário de Ciência e Tecnologia, porque nós já temos o CEDERJ em São Pedro com 2 cursos. Eu fui, juntamente com o prefeito, uma reunião no Rio, com o secretário de Ciência e Tecnologia, onde nós já estamos negociando, tentando trazer outros cursos de graduação pelo governo do Estado, ampliar o CEDERJ, inclusive com a construção do prédio. O prefeito já destinou a área para o governo do Estado, mas também trazendo mais cursos de pós-graduação. Aí, uma segunda etapa, o professor ele precisa de um plano de cargos, carreira e remuneração atualizado. Ontem, no teatro, nós elegemos a comissão, porque uma diretriz do nosso prefeito é uma gestão mais transparente e democrática. Então, ontem, com a presença de representantes do sindicato, com a presença de representantes de professores da educação infantil, do ensino fundamental, da EJA, dos diretores, de vários segmentos, nós definimos ontem uma comissão que vai ter a incumbência de, até julho do ano que vem, atualizar o plano atual de cargos e carreira. Porque, às vezes, você tem, por exemplo, um professor nosso... Eu visitei uma sala lá no bairro São João, que é uma professora nossa de 2º ano, e ela está fazendo o doutorado dela. E o plano que existe hoje, ele não valoriza esse esforço do professor. Então, o que a gente pretende, e aí um compromisso do prefeito já assinado com o sindicato, dentre outros compromissos, é que até outubro, ele pretende assim, no mês do professor, na semana da educação, em outubro, a gente já ter a lei nossa municipal com um novo plano, de modo que esse esforço do professor em se qualificar, ele tenha isso no plano de carreira como um estímulo para ele continuar sempre se atualizando, sempre estudando. Mas a novidade também é que o atual plano ele não contempla as merendeiras, as serventes, o pessoal auxiliar de secretaria. No novo plano, todos os profissionais da educação estarão num plano só da educação. E tanto que nesta comissão eleita ontem, a comissão vai ter merendeira, vai ter inspetor de aluno. Então, esse grupo vai se reunir uma vez por mês, com representantes do sindicato. É uma comissão gestora ou fiscalizadora? Não, essa comissão é de elaboração do novo plano, para apresentar ao prefeito um projeto de lei com o novo plano. Certo. Aí nós vamos ter representantes do governo, Secretaria de Fazenda, de Administração, de Gestão, da Educação,
os representantes do pessoal de apoio, dos professores e do sindicato. Então, esse grupo vai ter a incumbência de apresentar ao prefeito, em julho do ano que vem, um projeto de lei para que a Câmara, então, aprove a nova lei municipal com um novo plano. Mas, até que isso ocorra, o prefeito já está tendo medidas importantes de valorização. Nós encontramos a gestão com uma lei federal, a 11.738 de 2008, sem ter sido cumprida durante os 4 anos da gestão anterior, por 2 aspectos importantes. Uma era garantir que o professor de São Pedro estivesse ganhando equiparado ao piso nacional. Encontramos o salário abaixo do piso nacional. O segundo ponto é que a lei federal de 2008, ela determinava que o professor teria sua redução de carga horária em 1/3. O que aconteceu? Em junho, o prefeito já conseguiu dar 14% aos professores da rede, de modo que São Pedro hoje o professor já ganha proporcionalmente ao que determina a lei federal do piso do professor. Isso é fundamental dizer. E já assumiu um compromisso que assim que o Congresso Nacional, na volta do recesso em 2014, ele vai aprovar o novo indexador de reajuste do piso nacional, o prefeito já assinou que retroativo a 1º de janeiro, todos os professores concursados, né, já terão o seu reajuste para acompanhar o que o piso nacional determina. Isso já foi um ganho para a categoria muito importante. E o outro aspecto é já determinando, e todos os professores já sabem disso, que em fevereiro, no retorno das aulas, todos os professores efetivos terão já a sua carga horária reduzida em cumprimento a essa lei de 2008. Então, isso tudo está sendo pauta de negociação com o sindicato. A gente se reúne uma vez por mês, desde abril, lá no gabinete do prefeito. Em algumas reuniões, a última ele participou diretamente, com vários secretários, no sentido dele mostrar o quanto que ele tem interesse de valorizar essa pessoa que cuida das crianças, que educa, que está trabalhando para desenvolver São Pedro da Aldeia, porque a gente entende que quanto melhor a educação, é mais desenvolvimento social, é mais desenvolvimento cultural, é mais desenvolvimento em todos os aspectos. Essas reuniões, elas têm uma visão futurista e evita a área de atrito futura, né? Porque você já atinge o objetivo lá na frente. O atrito no processo democrático ele sempre é natural, de conflito de ideias, mas no momento em que o governo ele diz que ele está com o gabinete aberto, ele quer estar à mesa conversando e negociando, você sai da zona de atrito e aí você reduz uma série de situações. Ainda mais quando a gente diz, a gente quer ouvir o professor, a gente quer ouvir a merendeira, então acho que isso é importantíssimo e é um diferencial em relação ao governo anterior. Né? A gente não vai estar falando, mas eu acho que uma das coisas que a gente ouve muito da categoria, puxa, a gente está com espaço de aberto, a gente tem acesso, a gente está podendo contribuir, até porque eles estão sendo convidados a dar essa contribuição. Né? E aí, Roberto, em relação a isso, a gente vê que o prefeito, eu estou falando de eixos, né, para valorização, mas você imagina, eu comentei aqui que eu comecei a dar aula nos meus 3 primeiros anos, eu dei aula numa casa de fazenda, de assoalho, com muitos marimbondos, às vezes a gente tinha que parar em determinada situação, um lampião a gás, e era um quadro com giz, né? Eu tinha 30 alunos, eu lembro muito disso, inclusive até alunos com diferentes níveis de aprendizagem, foi uma experiência fantástica. Só que hoje também, quando a gente fala valorizar esse profissional, passa por você dar dignidade, condição dele estar trabalhando melhor. Aí eu entro na área de infra, que eu sei que você está doido para me perguntar, né? Que é o que o prefeito, né, o que o secretário, o que nós estamos pensando para poder, nesse eixo de ouvir o professor, estar atento, elaborar um plano novo, dar o aumento, valorizá-lo como pessoa, como ser que é importante nesse processo, aí a gente também dizer para ele, mas como que você está trabalhando? Então essa questão do olhar do prefeito, ele é extremamente detalhista. Eu estou feliz de estar trabalhando com o prefeito Cláudio Chumbim, meu abraço afetuoso, eu estou na torcida e trabalhando muito para que o governo, né, alcance os seus objetivos. Agora, que olhar que a gente tem? Então, se eu tenho um professor que está numa escola e aí tem um problema, o janeiro e fevereiro, eu constituí uma equipe, nós assumimos dia 2 de janeiro. Janeiro e fevereiro deu prazo, eu preciso de um relatório geral de todos os prédios, todas as escolas, desde a tomada e o ventilador, o banheiro, sumidouro, todas as situações das escolas. Inclusive, nós temos hoje fotos de tudo,
como nós encontramos. Hoje São Pedro Aldeia tem quantas escolas sob seu comando? Nós temos hoje 46 unidades de ensino, estamos mais em 2 em construção, que a previsão é de iniciar em 2014, a gente vai para 48, e já em processo de construção de mais 4. Isso gera aí uma turma de capacidade de quantos alunos? Vai variar. Eu tenho escola desde Não, 200... total de Não, alunos a previsão para essas escolas, a gente deve chegar mais... As novas que você está mencionando? O total hoje nós estamos, incluindo da rede convencional, as 42, nós temos 11.700 e poucos alunos. Mas nós temos alunos hoje na escola de arte, no Horto Escola, nos projetos de escolinha. Então, a gente está atendendo diretamente pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. A gente está na ordem de mais ou menos de 14 mil jovens e crianças envolvidos em todas as unidades de atendimento. Né? É uma complexidade muito grande você preparar um jovem, uma criança, apesar de todos esses problemas e a proximidade da droga por perto, né? Então, aí você está falando de uma situação que são fatores que interferem, né? Eu estava falando do fator prédio, para poder fechar isso, nós já reformamos 6 este ano. 6 foram reformadas, estamos licitando agora mais 10, então nós vamos para 16, porque lá no levantamento em janeiro, nós identificamos a escola que estava com farol verde, amarelo e vermelho. O vermelho era o mais gritante. Então, 60% das escolas nós encontramos em estado muito difícil, precário, exigindo pintura, exigindo reforma, exigindo elétrica, hidráulica. Então, foi feito todo um plano e projeto junto com a Secretaria de Urbanismo e nós estamos avançando nesse projeto. Então, de imediato, 6 já foram reformadas, 10 estão sendo licitadas agora, mais 10 estão em projetos finais da área de obra para poder a gente licitar. Então, a gente pretende, até julho de 2014, nós estarmos com 26 escolas reformadas. E as outras que estão em situação mediana, mas que precisam sempre de uma manutenção. Aí nós terceirizamos, nós licitamos hoje, nós temos a empresa. Vou te dar um exemplo. Ontem, o Teatro de São Pedro amanheceu pichado. Né? Mas às 18 horas você foi lá, já não estava mais. Aí eu vou casar com a tua fala sobre a violência. Quer dizer, existe uma ação nossa em que se o teatro foi pichado, ninguém tomou providência. Aí chega uma terceira pichação, ninguém tomou providência. Hoje nós temos, de imediato, uma situação de dano à pintura, uma empresa que, acionada de imediato, repara. Agora, isso é trabalhar no efeito. Aí vem a questão que se levantou. Nós estamos vivendo hoje, nós tivemos a oportunidade de participar e debater com o comandante Sami, do 25º Batalhão, né, o capitão Alcântara, que é do destacamento de São Pedro Aldeia, o seu Valério, que é o presidente do Conselho de Segurança, vereadores presentes, né, na reunião, o Adalberto Amaral, que estava presidindo aquela sessão no momento, e os nossos diretores, subsecretários, diretores de escola, porque hoje há uma situação, primeiro que a nossa região, para o Ministério da Educação, é uma região que está no mapa da violência. Isso são dados oficiais do Ministério da Educação. Segundo, é que nós temos hoje uma política da migração devido às UPPs no Rio, isso não é inegável, a gente não tem como esconder isso. E aí essa situação nos preocupa, não em todas as escolas, Roberto, ainda bem, mas em algumas escolas, em algumas áreas específicas. E aí qual foi o nosso pedido ao comandante do batalhão? Isso a gente vai avançar em estudo. Ontem à noite teve uma reunião com o juiz da cidade, a nossa subsecretária de Educação, Fátima Mota, foi nos representando, nós estávamos na outra reunião do Conselho Municipal. Qual é nosso pedido ao comando? Como a gente já tem uma parceria do PROERD, que é um programa da PM, que faz prevenção, mas eles estão com um quadro efetivo de PMs reduzido para ampliar o PROERD. Qual é o nosso pedido? E ele está estudando. Seria este grupo que já está qualificado na PM, nós abriríamos os espaços nossos de formação e nós escolheríamos os professores que gostariam de ser capacitados, ter a sua formação nas escolas de área de risco social. Nós não poderíamos fazer na rede toda. Então, nós iríamos escolher as escolas que estão sofrendo mais a pichação, a droga, a violência. Quais os professores interessados? A gente primeiro trabalha muito com o professor que está interessado, acho que é o primeiro passo. E o comandante está estudando essa nossa proposta para a gente potencializar e ampliar
o programa de ProERD no sentido de ter os próprios professores da rede desenvolvendo mais esse trabalho nas nossas escolas. Se depois houver interesse, a gente está programando, estava programado para Cabo Frio, mas se quiser a gente faz junto com a OAB, 25º Batalhão, Prefeitura Municipal, um fórum de debate sobre esse grande índice que tá de desenvolvimento criminal que está aparecendo na nossa região. Se não me falha a memória, até o senhor, como também está lá em São Pedro, procurar o seu Zósimo e o seu Valério, porque eu fui procurado pelo seu Zósimo, que integra o Conselho de Segurança, já apontando a realização, e a nossa secretaria está apoiando, com a liberação do espaço, com o apoio logístico, porque vai ser realizado em São Pedro já um dia que especificamente para a discussão dessa problemática de violência. E em São Pedro, quem está capitaneando isso é o Conselho de Segurança, o seu Valério e o seu Zósimo, que é uma pessoa também que está sempre à frente e preocupada com essa temática. Mas nós já colocamos a nossa diretora de ensino para dar essa atenção e o apoio para que esse evento deslanche e alcance os objetivos, né? A gente começou aqui fazendo um balanço que era para a gente conversar posterior, mas o papo está indo tão bem, porque, não acredito, está quase na hora de terminar o programa, parece até que começou ainda agora. Que bom. Isso é ótimo. Professor, me diz, vamos fazer um mini balanço sobre a Secretaria de Educação. Você já falou alguma coisinha sobre o restante da sua pasta. Vamos falar um pouquinho da Secretaria de Cultura? Mas antes de partir para a cultura, eu vejo o seguinte, alguns pontos importantes da educação. Eu vejo que é um ano em que a gente está dando conta de alguns passivos deixados pelo outro governo, relatórios do Tribunal de Contas e tal, dando conta do funcionamento e rotina, mas olhando para frente. Primeiro, o programa do governo federal para atendimento de creches, isso é fundamental. São Pedro Aldeia, nós temos 50 bairros, uma população enorme. Vou dar um exemplo, bairro São João, nós já medimos isso, IBGE, pegamos dados de CRAS e Secretaria de Saúde, chegamos a um número em que nos mostra que é um bairro que necessita urgentemente de creche. Então, o governo federal abriu inscrição para creche pelo PAC 2. Em março nós fizemos o processo de inscrição, mandamos tudo, já chegaram relatórios, né, ou melhor, confirmação de 2 creches já do município pelo PAC 2. Ainda está faltando a confirmação de 1. Mas aí a outra novidade é que o governo federal abriu para 2014 mais inscrições. E o prazo termina agora dia 30 de outubro. Então nós estamos tentando inscrever mais 7 creches. Então a gente está inscrevendo para São Pedro da Aldeia do PAC 2 10 creches. E é claro que a aprovação passa pela avaliação técnica do Ministério. Já tivemos a resposta para 2 e vamos aguardar, o financiamento para iniciar a construção dessas 2. Além disso, escolas, como eu estava falando da estrutura, escola que nós encontramos em casa alugada. Por exemplo, dentro do bairro São João, a área de educação infantil está numa casa. Reformamos, ampliamos, alugamos outro espaço, as condições estão de atendimento, vamos botar brinquedos, né? A escola já está tendo atendimento. Só que aí a gente precisou de terreno dentro do bairro São João e o projeto da escola nova para tirar as crianças da casa alugada, o projeto está lindo, está pronto, vamos levar o prefeito semana que vem para ver se a gente inicia a construção o quanto antes. Então a gente está aí preocupado com o ser humano, mas principalmente também em melhorar os prédios da educação em São Pedro da Aldeia. A outra novidade, e isso aí já está na conta, o governo federal liberou recursos, nós já abrimos os processos, já fizemos a adesão à ata do Ministério, são as 3 ônibus do governo federal, do FNDE, inclusive um especificamente para cadeirante, com a plataforma elevatória para cadeira. Isso em breve a gente já está recebendo. Ontem mesmo assinei os contratos, né, com a empresa da ata de adesão do Ministério da Educação. Então, mais 3 ônibus de transporte escolar que o FNDE liberou para a gente. Na área de cultura, nós tivemos assim uma preocupação de ir ao Ministério da Cultura, né? E lá, para surpresa nossa, quando ele puxou a pasta de São Pedro da Aldeia, me deu uma tristeza, né? Eles não tinham nada lá. E aí, mas eles mostraram várias informações. Olha, a gente chamou para essa reunião, veio alguém, mas aí não deu retorno. E aí a gente falou, como resolver isso? 2 dias depois, Bigode, nós fomos ao Ministério, né, que tem a representação no Rio, que é a representação do Espírito Santo do Rio, com a sede no Rio.
2 dias depois eu recebo um telefonema: Evaldo, a gente pode ir a São Pedro? Você veio aqui, demonstrou tanto interesse. Eu falei, era tudo que eu queria. Aí nós recebemos o representante da ministra com o assessor que cuida de políticas municipais, que é o senhor Reginaldo, uma pessoa maravilhosa, juntamente com o Marcelo Veloso, que é o chefe da representação do Ministério da Cultura no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, que vai estar conosco amanhã, vai estar voltando a São Pedro da Aldeia. E de lá para cá, o que aconteceu? A gente colou no Ministério e fizemos uma belíssima conferência de cultura, porque São Pedro nós não encontramos o Conselho de Cultura, o Fórum de Cultura, o Fundo de Cultura, nem a adesão ao Sistema Nacional de Cultura, não tinha nada organizado. Então nós já estamos avançando e muito. Nós conseguimos levar para a Conferência Estadual de Cultura 18 delegados, nós fizemos uma Conferência Municipal de Cultura com 360 pessoas no teatro, foi assim, né, quando a gente chegou com os 18 delegados no Rio de Janeiro, né, em municípios que a gente percebeu, chegaram com 3, com 2, que a mobilização, que é uma marca do nosso prefeito, a liderança dele, a capacidade de estar mobilizando, dizendo que a gente está num tempo novo. E a sua também, eu quero te parabenizar, porque eu estava presente nessa conferência e vi o seu trabalho, você procurando elevar cada vez mais a qualidade do trabalho. Então, aí, para resumir isso, nós fizemos então a conferência resultou, e aí a sociedade civil, 12 delegados, ali foi uma aprovação muito democrática, pessoas participando com interesse. Nós aprovamos então o documento da conferência, que é o marco, é o documento de referência para constituir o plano municipal. São Pedro da Aldeia nunca teve um plano municipal de cultura, então vai ter pela primeira vez. Nós estamos trabalhando para a tentar aprovar essa lei ainda em 2013, a adesão ao Sistema Nacional de Cultura e a criação, nessa lei municipal a gente faz tudo. A gente aprova o plano municipal, que foi aprovado na conferência, cria o Sistema Municipal de Cultura, cria o Conselho Municipal de Cultura e o Fórum Permanente de Cultura. Isso é um avanço, porque aí a gente está na área estruturante. Mas, paralelo a isso, a gente cuidou da Casa da Flor, parceria com o IFAM, tivemos reunião com a Superintendência de Museus, INEPAC, olhando para o patrimônio material, mas não só. Aí eu tenho que falar de que o meu olhar como secretário também de Cultura, o patrimônio material é importante, a Igreja Jesuítica, a Casa da Flor, a gente está com um olhar e buscando financiamento para preservar isso. Você vê a sinalização nova já, as pessoas não sabiam como chegar na Casa da Flor, e aí eu abraço para o meu amigo Sérgio Melo e a colega secretária Cláudia Magalhães, que é a nossa secretária de projetos. Outra coisa do governo Chumbim é uma integração muito forte entre nós, secretários. A gente está trabalhando muito unido. Então, quando se tem a placa ali da casa, foi o Evaldo, secretário de Cultura, não. O secretário de Turismo participou, a secretária de Projeto lutando, todo mundo se ajudando. Então, quando a gente tem esse lado, mas tem um outro lado que é fundamental em cultura, Roberto, as pessoas. Então, qual é a parceria com o IFAM? Nós estamos fazendo, o IFAM já está com financiamento para implantar em São Pedro, isso também me deixa bastante feliz, que é um centro virtual da memória aldeense. E aí a gente começou com os caiçaras. Agora, dia 4 de novembro, a gente vai para a zona rural, numa escola, com o IFAM. Nós vamos ter uma reunião com todas as escolinhas pequenas que estão próximas da região quilombola e outras áreas de cultura negra que a gente quer também mapear para a área quilombola. E o IFAM está empolgado. Eu queria deixar um abraço para a Gabriela, para o Júnior, para a equipe do IFAM, porque a gente está fazendo pesquisa junto, nós temos uma professora pesquisadora nossa, nós temos um professor técnico de filmagem junto com o IFAM, e isso está resultando em coisas concretas, porque a gente vai produzir livros, cartilhas, para o menino lá no Pau Rachado, ou o menino no Alecrim, ou o menino no Balneário, ele podendo saber que São Pedro da Aldeia tem memórias, as pessoas fizeram a história da cidade. Isso gera identidade, isso gera todo um vínculo afetivo desse indivíduo com o momento presente, já que ele olha para trás e vê pessoas que fizeram essa história da cidade, né? E com um detalhe fundamental, a partir desse momento que você se reestrutura ou se estrutura junto aos ministérios federais, você traz a verba tão sonhada que é para poder valorizar a cultura do município. E aí tem uma questão importante. Quando eu falei que o Ministério da Cultura vai estar chegando em São Pedro amanhã, na parte da manhã é uma reunião com os gestores, né? O Ministério da Cultura, a pró-reitora do IFE, já tem financiamento do Pronatec para 65 cursos. Esse guia, qualquer um que entrar no site, Guia Pronatec da Cultura, vai ver o que o Ministério da Educação está disponibilizando.
o que o Ministério está vindo amanhã anunciar para os secretários, mas isso já é público, está no site, é a possibilidade dos municípios eles inscreverem cursos necessários para quem? Para os agentes culturais, para os produtores culturais. Essa reunião de manhã, na parte da manhã, especificamente com os secretários de cultura da região, vai ser lá no Cine Estação em São Pedro da Aldeia. O Ministério da Cultura vai estar recebendo os secretários da região, e aí nós também, como um anfitrião, acolhendo com carinho os outros secretários. Mas na parte da tarde, e aí é um convite aberto, quem nos assistiu hoje, que aí de São Pedro da Aldeia, a oficina específica para a cultura em São Pedro, a parte da tarde, para quem faz artesanato, quem é agente de cultura, quem é músico, quem faz teatro, quem produz cultura, ou quem também... Quem está interessado em produzir e fazer, vai ter uma oficina no teatro às 2 horas, que é justamente para o Ministério já estar qualificando as pessoas, né, para a área da Copa do Mundo, quer dizer, de que forma que o arranjo produtivo cultural de São Pedro da Aldeia poderá estar tendo uma participação ou tendo alguma forma de chegar a ter benefícios com a chegada de tanta gente o ano que vem no Rio de Janeiro. Então, a oficina amanhã é específica para isso. Então, acho que eu estou empolgado, né? Estou falando aqui e o horário está terminando. Graças a... Não, pode... Né? Tem mais programa. Mas quanto tempo de programa? Não se preocupe, nós ainda temos mais uns 15 minutos? Mais 2 minutos. 15 minutos? Mas o meu problema é o seguinte, eu estou com o diretor de escola, como eu estou secretário de várias pastas, eu vim aqui, mas eu ainda retorno à secretaria, porque eu ainda tenho uma agenda com diretores de escola, né? Que eu preciso dar uma atenção. Então, essa área do cultura, a gente vê que o importante é a gente criar essa estrutura de documentação, de fazer uma relação com o Ministério. Essa relação já foi estabelecida, né? E mais a questão da gente legalizar a estrutura de cultura em São Pedro da Aldeia. E a parte do esporte, que você faz parte lá da equipe, né? Nós temos aí o subsecretário Rafael Mendes, que é o nosso subsecretário de Esporte e Lazer, e aí o abraço carinhoso para a equipe, né? O Ricardo, o Rodrigo, o Gilson também, que é tanto tempo corredor em São Pedro da Aldeia, o nosso abraço afetuoso. Aí tem o Fernando Freire, tem, né, Bueno, tem o Isaías, tem a equipe toda lá, Marcelo, que fica o nosso abraço. Marcelo, Negão. Isso. Então, eu vejo que é uma área até que vocês tocam lá, e aí nós temos as escolinhas, nós temos as parcerias com o projeto de judô já acontecendo. Eu estive com o professor de judô, que a gente pretende ampliar os espaços de atendimento para o judô, chegando cada vez mais na periferia, né? Nós temos o núcleo de esporte Osimar, com as diversas modalidades acontecendo no Campo Redondo. Temos também todo esse campeonato amador, a questão de valorizar o futebol de novo, né? Na questão do prefeito muito empolgado com o time. Campeonato amador, campeonato sub-13. Sub-13, quer dizer, todos os campeonatos. E aí a gente precisa muitas vezes até de patrocínio, né? Porque a gente esbarra que o orçamento desse ano, até para esclarecer, é um orçamento deixado pelo governo passado. Então, a gente fez todo o esforço para fazer da melhor forma possível este ano. Mas em 2014 a gente vai estar aí no esforço de cada vez mais ampliar o orçamento e o fundamental, Bigode, é buscar o patrocínios também. Acho que a sociedade, os empresários de São Pedro, vendo o nosso trabalho e tendo respeito à forma que a gente está trabalhando, eles vão ver a seriedade, a ética, o compromisso e vão também chegar. A gente já teve, você falou aí do dia 16 de novembro, que vai ter uma banda dos 80, anos 80 São Pedro, que é o Wallace, que vai estar lá. A gente ontem conseguiu, nós estivemos com ele à tarde na Casa de Cultura e ele apresentou o projeto e aí à noite eu já tinha o retorno de um empresário já financiando o projeto. Então, acho que isso é importante dizer para a população que muito que a gente está fazendo, mesmo tendo pouco orçamento, mas a credibilidade gera a credibilidade. Gera a credibilidade e as pessoas... Assim foi o Peão Boiadeiro, né? Todos os eventos que nós estamos fazendo, nós temos pouco orçamento do município. Né? Até para responder algumas pessoas dizem, estão fazendo tanta festa. Mas né? Os parceiros estão chegando. Mas os parceiros estão chegando. Professor, de coração... Quero agradecer, não precisou fazer as perguntas. Olha, eu estou aqui com todas as minhas perguntas. Mais 10 folhas de perguntas. Eu tenho aqui as perguntas que eu vou fazer no próximo programa que você vier aqui, para a gente saber um pouquinho quem é o professor Evaldo, que a gente, o nosso programa tem uma linha de valorizar a profissão. Mas hoje nós tínhamos que fazer essa prestação de conta com a sociedade audiência
é super natural. Queria agradecer de coração e dizer para você que eu tenho certeza absoluta, com tudo esse desenvolvimento que está acontecendo no São Pedro, essa valorização pelo cidadão aldense, eu não preciso dizer para você que o lugar no pódio e o seu legado social vai ficar na história, porque o senhor vai deixar um legado, e o prefeito Cláudio Chumbinho vão deixar um legado fortíssimo para os jovens e anciões, a linha reta, né, aldense. De coração, tenho certeza absoluta que melhores dias hão de vir para São Pedro e muitos melhores mesmo, porque a visão é futurista. Eu vejo isso. Perfeito. Eu queria te agradecer e deixar à vontade para as considerações finais e agradecer a oportunidade de estar falando para tantas pessoas, agradecer ao Roberto pelo convite, a equipe técnica que está aqui nos bastidores trabalhando, e deixar a mensagem que o legado, e aí não é só o Evaldo, acho que todo ser humano precisa deixar um legado. Eu digo sempre que o maior legado, estou deixando, minha filha está com 12 anos e meu empenho é de deixar uma mulher de bem para o mundo, esse é meu esforço. Ainda não escrevi um livro, mas plantei algumas árvores e o legado é todo dia acordar agradecendo a Deus pela oportunidade de servir, que eu acho que o maior é aquele que serve, mas de servir no sentido coletivo, de gestão, de usar as minhas potencialidades ou emocionais, ou de cognição, de inteligência, que todos nós temos, mas potencializadas por aqueles que estão ao nosso lado, os amigos. Acho que legado também, você nunca deixa um legado sozinho. O teu legado sempre, ele é possível porque você tem uma esposa, você tem filhos, você tem uma família, mas você tem amigos que caminham contigo. Então, acho que a mensagem que eu deixo é o legado de que a gente precisa sempre não ficar muito olhando para o que se fez, né? Mas sim continuar fazendo, acreditando que o que se faz é o melhor possível para que o mundo seja melhor, para que as pessoas sejam melhores. Aí, dessa forma, a gente vai semeando e um dia os frutos chegam, né? Então, fica essa mensagem aí. A gente que é religioso, a gente lê muito a Bíblia e lá está escrito o que passou, ponto, siga em frente. Ponto, a gente nunca fala ponto, o que passou, você sempre fala siga em frente, né? Que passa, ponto, muda tudo e siga em frente, porque um ponto muda tudo, né, professor? Quero também aproveitar, Jefinho, dá mais uma colher de chá aqui para mim, agradecer mais uma vez o pessoal da Pizzaria Toscana, agradecer a vocês de coração por vocês valorizarem o nosso programa. Dentro desses 6 anos, vai para 7 anos de programa, a primeira empresa que aceitou e está trabalhando com a gente. Se você está vendo o nosso programa, se você está assistindo o nosso programa, deu fome? Liga para a Pizzaria Toscana, 2644-3793. Um beijo do seu coração, fica com Deus e quero dizer para você que o Lugar no Pódio e o seu legado social vai ao ar todas terças-feiras, de 3h30 às 4h30. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até terça, se Deus quiser.